Ou, vou falar com vocês, mano, não aguento mais mexer com essa parada de vibe code, velho. Toda hora eu vou lá e crio um CRM, um monte de coisa, aí um monte de coisa não funciona, eu fico perdendo tempo pra fazer esse monte de solução funcionar. E às vezes era um negócio que eu poderia resolver isso com poucas horas. Eu podia só sentar e falar assim, cara, não, beleza, eu vou fazer isso aqui e usar, às vezes, o autocomplete e não ficar criando um plano pro cursor fazer tudo pra mim. Então, galera, eu acho que você também tá passando por isso ou já passou por esse momento que o Vibe Code faz com que você gaste mais tempo para você de fato criar uma solução. Então seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui ao canal da Gabu Dev. Eu sou o Gabu e hoje a gente vai falar desse conteúdo sobre Vibe Code. Então senta aí, pega um chá ou um café para a gente trocar uma ideia, porque aqui eu também quero ouvir a opinião de vocês no comentário do que vocês estão achando dessa vibe de Vibe Code. Então bora lá. Galera, esse conceito, né, de utilizar Vibe Code assim já é difundido, né? Um monte de gente trabalha com isso. É legal, sim, te dá uma possibilidade para você testar as coisas muito mais rápido, mas ultimamente eu tenho uma sensação, não, eu tenho essa sensação não, eu tenho certeza que eu gasto mais tempo escrevendo o plano, fazendo o prompt, corrigindo os bugs do cursor usando o Gemini 3 Pro, do que de fato pegando e construindo uma solução e talvez usando a IA só para ajudar eu no sentido de autocomplete, de fazer algumas coisinhas ali que a gente chama de corno job, né? Aquele negócio chato pra caramba para fazer, mas de fato eu cheguei a essa conclusão. Por quê? Vamos lá, vamos falar porque eu cheguei a essa conclusão recentemente. Como vocês sabem, né, eu já trouxe várias vezes no meu projeto da GripPeg para fazer a venda do meu software, só que eu uso uma ferramenta que se chama RD Station para gerenciar meus leads, mas galera, eu não gosto daquela ferramenta. E aí eu falei, pô, beleza, vou sentar e vou escrever um CRMzinho. Por quê? A maioria das coisas aqui do canal, do projeto da GripPeg, a gente deixa no ClickUp. Então eu falei, pô, beleza, eu vou criar um fluxo de CRM no ClickUp e aí eu vou criar só um back-endzinho para pegar as entradas que eu tenho, por exemplo, no canal, no Instagram, no WhatsApp e criar os cards lá no ClickUp para a gente ter uma monitoria de tudo que está acontecendo. Falei, beleza, vou usar o Vibe Code e comecei a fazer. Galera, sinceridade, eu perdi uns 3 dias para fazer, para tudo funcionar, e na hora que funcionava de um jeito deu pau, aí eu comecei a usar o Streamlit ali para fazer em Python, mas não tava ficando bonito, aí eu fui lá e troquei para fazer o envio JS, e aí beleza, tava funcionando, aí dá uns problemas aqui, dá outros problemas, aí eu queria fazer uma integração com o WhatsApp utilizando a API oficial, e aí deu um problema porque o meu WhatsApp não conseguia conectar, e tipo assim, foi um monte de coisa, beleza, o sistema funcionou, login, Google e tal, tudo funcionou no Vibe Code, mas eu comecei a refletir sobre uma coisa muito importante, que o Vibe Code, para mim, que tem um foco muito distribuído no meu dia a dia, é muito difícil, porque aí eu começo a usar o Vibe Code, eu escrevo os planos, aí ele começa a criar um negócio gigantesco, e aí você começa a interar naquilo tudo, e você quer que aquilo tudo funcione, e aí você perde um monte de tempo para aquele processo funcionar. E aí eu cheguei a uma conclusão que ou eu estou fazendo o Vibe Code da forma errada, sim, então pode deixar nos comentários aí dicas de como vocês otimizam esse processo, ou de fato eu estou perdendo o meu tempo fazendo coisas no Vibe Code ao invés de focar em resolver exatamente o problema. Qual que é o problema que eu tinha aqui para vocês? Cara, eu precisava de uma API que pegava o lead que veio do meu site e criar um card do ClickUp. Era só isso. Só que aí na parada do Vibe Code, eu falei, então vou criar um mini CRM, que aí eu acompanho aqui, aí linka com o ClickUp, aí linka com o WhatsApp, aí sumariza com o Gemini. Aí começou a ficar um negócio gigantesco. Porque foi a conclusão que eu cheguei de quando a gente usa essas ferramentas. Quando você quer criar um negócio muito grande, muito complexo, cara, não consegue fluir. Mas quando você pega para escrever o código, você faz na mão ali um monte de coisa de arquitetura, deixa tudo bonitinho, e aí a IA tem uma base para se guiar e seguir, aí galera, o negócio funciona muito bem. Mas quando você deixa muito aberto, tipo, por exemplo, tu usa uma tecnologia que você não tem muito costume, aí começa a entrar em umas áreas muito obscuras, não consegue resolver. Por exemplo, eu perdi umas 4 horas no meu Vibe Code para tentar fazer a sessão logada no Streamlit. E aí eu falava com a IA, mostrava os logs, mostrava tudo, usava o modo debug e ela ficava em loop e não conseguia resolver. Então isso já aconteceu em vários outros cenários de quando está utilizando esse conceito de Vibe. É que a IA pega e trava nos momentos
pensamentos que ela não consegue sair. Você passa logs, você passa informação, aí você pega e fala assim, beleza, eu vou no Stack Overflow, vou em outra ferramenta, vou manual, vou procurar. E aí, qual que é a minha conclusão então? Pra mim, tá galera? Se pra você tá funcionando o Vibe Code, assim, deixa a sua dica do que você tá fazendo pra eu tentar fazer. Mas eu tenho muito problema de foco às vezes, porque eu sou uma pessoa que gosta de fazer coisas difíceis. Então quando eu tô pegando o Vibe Code e eu começo a fazer um monte de coisa, um monte de interação que eu nunca fiz, funciona bem. Mas na hora que às vezes querer fazer um negócio fácil, aí eu poderia fazer na mão, aí eu peço pra IA fazer, e aí, e aí ela vai demora demais, porque você deixa processando, aí você fica, aí você abre, por exemplo, vários projetos ao mesmo tempo, começa a mexer em vários projetos ao mesmo tempo, deixa a IA rodando, mas sabe que às vezes a gente só precisava de sentar 10 minutinhos e concluir aquela solução. Então galera, o meu feedback que eu tô tendo aqui, pra mim, dos meus conceitos de Vibe Code o Vibe Code ele tem um problema muito grande, pra mim, no caso, é o foco. A gente se perde muito, aí você começa a fazer uns negócios que não precisava, ao invés de você focar em resolver o problema. Então no caso, o meu CRM era só subir uma API Nest, Python, qualquer coisa que pegava, tinha a API Key do ClickUp e criar o card lá. Era isso que eu precisava inicialmente. E aí eu não fui para essa solução. Então, eu queria gravar esse vídeo mesmo pra gente parar e refletir sobre isso. Porque a nossa vida, ela é muito rápida, né? A gente vive numa geração que as coisas são muito rápidas. E eu acho que a gente está fazendo a mesma coisa com as criações de código e com inovações de tecnologia. Não quer dizer que isso é ruim, mas será que a gente está focando exatamente no que a gente precisa? Por exemplo, dentro da sua empresa, você está utilizando AI por usar? Tá usando o Vibe Code por usar, ou você tá focando na dor de alguma coisa? Então galera, esse é um momento de reflexão que eu queria trazer nesse vídeo aqui de hoje. A gente traz muito tutorial, muita coisa, mas pô, eu falei, cara, vamos conversar com a galera para eu entender se vocês também tá tendo o mesmo sentimento que eu. Porque eu postei no Threads e aí as pessoas comentaram, falaram, não, cara, eu tô sentindo a mesma coisa, Gabo. Então eu acho que esse vídeo é pra gente abrir um leque, parar um pouco e refletir sobre as ações que a gente está fazendo no Vibe Code e se também isso não está afetando a nossa carreira. Porque, por exemplo, se você for fazer uma entrevista na Google, na Amazon, nessas Big Techs, você vai fazer System Design, você vai fazer o Live Code, a da Google é o mais legal que eu já fiz até então, das Big Techs, é a única que eu fiz na verdade, é que você coda no Google Docs. Então não tem nem autocomplete, galera. Então, se a gente só começa a usar IA, só começa a usar essas coisas, será que a gente não vai perder o nosso processamento lógico? A gente não está perdendo aquele feeling de solução de problemas? A gente não está entrando no modo lazy do nosso cérebro, que tipo, se eu tenho um problema, então eu vou pegar o log, vou jogar para IA, vou explicar, vou falar para ela que resolver. Então eu quis parar nesse momento e fazer esse vídeo para todo mundo, assim como eu. Servir de reflexão para mim, talvez servir de reflexão para você, se a gente está indo no caminho certo. Principalmente a gente que trabalha em TI, a gente trabalha como engenheiro de software, será que a gente não está delegando tudo para IA fazer e a gente deixando de fato de pensar e processar as coisas? Então galera, eu queria deixar esse momento de reflexão e aí eu queria pedir uma coisinha só para vocês. É vocês deixar aqui nos comentários se vocês concordam ou discordam de mim, porque eu queria também pessoas que discordam e falam assim, Gabu, eu uso o Vibe Code perfeitamente, crio 10 apps por dia, tô faturando uma grana. Então galera, se vocês puderem deixar esse feedback, eu aceito muito. Porque, por exemplo, no meu sistema aqui da Grepeg, a gente até usa algumas coisas de IA, né, obviamente, mas principalmente pagamento, as coisas mais profundas, eu gosto de fazer tudo na mão, não gosto de deixar IA para fazer nada. Para desenhar a tela, beleza, galera, eu uso, mas mesmo assim, eu não gosto, às vezes eu não gosto tanto porque ela cria uns widgets muito nada a ver se tem um widget bonitinho lá no Design System também. Mas é isso, galera. Queria abrir esse momento aqui, abrir o coração para falar para vocês sobre esse processo do Vibe Code. E aí, se inscreva no canal, deixe o seu like e a gente se vê então até o próximo vídeo.